Bem-vindos a mais uma aula de biologia. Hoje nós vamos comentar sobre a teoria moderna da evolução, ou teoria sintética da evolução. Vamos pegar os conhecimentos e observações de Darwin, somar aos conhecimentos de genética, desde Mendel até os conhecimentos de gene, cromossomo, mutações, e sintetizar isso numa ideia só, sobre como os seres vivos evoluíram, como os seres vivos sofreram alterações ao longo de séculos, o que a gente conhece como evolução. Lembrando que essa teoria pode sofrer modificações, ela constantemente, uma teoria científica, ela é reformulada, ela pode ser alterada de acordo com os novos conhecimentos que são inseridos. Mas até então, essa teoria é o que resume o processo evolutivo. Beleza? Vamos entender um pouquinho sobre isso? Vamos lá, em 1859, Charles Darwin publica o seu livro A Origem das Espécies, que falava um pouco sobre seleção natural, falava sobre a ancestralidade comum dos seres vivos, além de colocar vários exemplos de seres vivos que encaixam naquela teoria dele. Só que alguns pesquisadores começaram a questionar, peraí, você está falando que as espécies são selecionadas pelo ambiente, mas de onde vem essa diversidade de características dentro de uma população? Quer dizer, se aqueles organismos são da mesma espécie, por que eles são diferentes? Por que tem alturas diferentes, comportamentos diferentes? O que muda? O que faz com que esses organismos tenham essas alterações? Isso Darwin não conseguiu explicar. Uma outra pergunta que fizeram foi: como essas características selecionadas pelo ambiente é transmitida para os descendentes? Darwin não conhecia sobre a hereditariedade. Então ficou um ponto de interrogação nas ideias de Darwin. Um pouco depois, em 1886, um pesquisador publica algumas alterações na ideia de Darwin. Segundo ele, conversando com o próprio Darwin, chegaram à conclusão que deveria fazer algumas pequenas revisões. E essa nova ideia ficou conhecida como neodarwinismo. Só porque, com os conhecimentos de genética, dos trabalhos de Mendel, de mutação, de gene, cromossomo, lá em 1930, 1940, começa a surgir o termo teoria sintética da evolução, usada aí pela primeira vez. Por que a teoria sintética da evolução ela é diferente do neodarwinismo? Porque a teoria moderna ou sintética da evolução ela vai agrupar os conhecimentos de genética para explicar justamente o que Darwin não conseguiu explicar, a diversidade de características dentro de uma espécie, e explicar também como essas características são passadas para os descendentes. Então, nasceu uma nova teoria bem mais abrangente, que explicava os detalhes que não conseguiu se explicar no livro de Darwin, beleza? Então vamos lá. Primeira coisa que a gente tem que entender, teoria moderna da evolução é a junção dos conhecimentos de genética, não só de Mendel, mas toda a ideia da genética moderna, até, então, juntada aos conhecimentos de Darwin, a seleção natural, a ancestralidade comum dita lá por Darwin, e a gente complementa com genética e explica como a evolução acontece. Existem 3 fatores principais que promovem a evolução. Existem mais detalhes que eu não vou falar aqui, mas hoje a gente vai destrinchar esses 3 aspectos: mutação gênica, recombinação gênica e seleção natural. Primeira coisa que você tem que entender é que a mutação gênica e a recombinação gênica, elas aumentam a variabilidade genética na população. Quer dizer que esses eventos alteram o DNA e promovem novas características. Então eu falo que as duas aumentam a variabilidade genética, a diferença entre os organismos da mesma espécie. Já a seleção natural seleciona aquela característica que é vantajosa para aquele ambiente, quer dizer que ela reduz a variabilidade genética dentro de uma população. Aqui ainda é questionado se o processo evolutivo é a nível de gene, de indivíduo ou de população. Existem várias teorias falando que o fator principal evolutivo é a nível de gene, a seleção natural é uma seleção de genes, ou uma seleção de indivíduos, ou uma seleção a nível de população. Então ainda se questiona qual é o objetivo da evolução, se ela atinge esses 3 níveis, beleza? Vamos lá, continuando aqui, ó. Vou destrinchar para vocês
os três aspectos: mutação, depois recombinação e depois seleção natural. Vamos entender e desmiuçar esses três fatores, ok? Vamos lá. Primeiro que eu falo aqui, ó, mutação. O que é uma mutação? Vamos lá para a definição. Alterações na sequência de bases nitrogenadas do DNA, que originam novas versões de um gene. O que quer dizer isso? Vamos lá, a gente entende lá na biologia celular que o DNA é uma fita dupla que contém informações, e essas informações em forma de ligações químicas de nucleotídeo, né, e de bases nitrogenadas. E as bases nitrogenadas é adenina, citosina, guanina e timina. A sequência dessas bases nitrogenadas que ligam as duas fitas de DNA forma o que a gente chama de código genético. Tá? Então, uma revisão rápida: um fragmento de DNA que tem essa sequência ali, ó, que codifica uma proteína, quer dizer, é uma informação para a produção de uma proteína, a gente chama de gene. E quando esse gene, essa sequenciazinha de DNA sofre alterações, a gente chama isso de mutações. Então, as mutações são alterações na sequência de bases nitrogenadas no DNA, na informação, lá na fonte. Como o DNA produz RNA e o RNA produz proteínas, quando ocorre um erro, uma alteração na informação do DNA, vai formar um RNA com informação alterada e uma proteína alterada, diferente da original. Pode ser que essa proteína ainda tenha função, pode ser que ela perca a sua função ou que ela tenha uma função diferente da original. É isso que a gente tem que observar aqui, ó. Então, olha só, coloquei aqui, ó, como ocorrem. Se são alterações no DNA, como é que ocorrem as alterações? Ela pode ocorrer de maneira espontânea. Como assim espontânea? Erros na duplicação. Sabemos que as nossas células estão em constante divisão celular. Pode ocorrer que nessa divisão ali, né, ocorra erros na hora de duplicar o DNA. Se ocorreu erros na duplicação, ocorreu mutações espontâneas. Normalmente o nosso corpo tem mecanismos de reparo de mutações. Geralmente é um procedimento comum do nosso organismo essas correções de mutações. Quando falha essas correções, a mutação permanece. E aí essa alteração pode provocar algum dano ao organismo ou não. Olha só, eu tenho aqui um gene, um filamento de DNA, adenina, timina, timina, adenina, citosina, guanina, enfim, as bases correspondentes. Vou pegar só esse par aqui de base nitrogenada, ó, citosina e guanina. Essa aqui é o filamento original. Vamos supor que numa duplicação, a célula filha ficou com essa sequência alterada. Deveria ser citosina e guanina, ela ficou timina, adenina. Uma alteração em um par de base nitrogenada. Beleza, dificilmente uma alteração em um par só de base nitrogenada vai alterar uma proteína, tá? Geralmente, uma alteraçãozinha só faz com que a proteína ainda seja funcional, ainda tenha sua função normal. Mas o problema maior é quando esses erros que eu estou demonstrando aqui ocorrem em mais de um par de base, né? Então, alterando a informação de maneira mais drástica, e aí sim pode provocar um problema na produção de proteína. Aqui, ó, pode provocar alterações ou não, porque eu estou representando uma base só, tá? Então, olha só, essa nova proteína a ser produzida devido a essa alteração pode trazer funções normais ou funções alteradas. Agora, essas funções alteradas podem ser vantajosas ou desvantajosas a nível evolutivo, tá? Entenda isso, ó. Nós temos dois tipos de célula no nosso organismo. A célula somática, que forma o seu corpo, seus órgãos, e as células gaméticas, reprodutoras, que têm função reprodutiva exclusivamente. Mutações que ocorrem a nível de célula somática, erros nas células normais do nosso organismo que formam seus órgãos, podem até provocar algum dano ao seu organismo. Ou não. Imagine você que um animal vive num ambiente muito frio e essa mutação provoca uma resistência maior ao frio. Então ela é vantajosa. Mas olha só, a nível evolutivo, a mutação ela só tem importância se ela for acontecer nas células reprodutoras. Se for uma mutação a nível gamético, ela pode ser transmitida aos descendentes. Então aquela nova característica é transmitida e aí sim ela pode ser selecionada ou não pelo ambiente, ok? Então vamos lá. Mutações, alterações no DNA. Pode ser de maneira espontânea ou ela pode ser induzida
por agentes mutagênicos. Como assim? Incidência de raios ultravioleta pode causar alterações do DNA, compostos radioativos, a radiação, produtos químicos, vírus. Esses 3 fatores induzem mutações. E as mutações podem ser boas, quer dizer, podem trazer características vantajosas por ser vivo, ou não, pode trazer características deletérias, características prejudiciais ao organismo. Mas a nível evolutivo nos interessa mutações a nível gamético, né? Que é transmitido através dos gametas, beleza? Gravem esse detalhe. Vou deixar aqui, para você dar uma lida depois sobre mutações gênicas, foi o que eu demonstrei aqui a nível de gene, de alterações de base nitrogenadas e os tipos de mutações, dê uma olhada, e mutações cromossômica. Aí eu estou falando de um conjunto inteiro de genes, né? Então, por exemplo, nós sabemos que a nossa célula tem células humanas têm 46 cromossomos. Se essa quantidade de cromossomos estiver alterada, né, por algum motivo lá na meiose ou na mitose, a gente chama de mutações cromossômicas, tá? Que elas podem provocar um conjunto de reações dentro do organismo que mexeu em vários genes. Beleza? Agora vamos lá. Segundo aqui, recombinação gênica. Então, coloquei aqui em cima a recombinação e a definição. Segue comigo, mistura de genes provenientes de indivíduos diferentes que ocorrem na reprodução sexuada. O que quer dizer essa frase? Basicamente, a gente está falando de união de espermatozoide com óvulo. A gente está falando de reprodução sexuada, participação de 2 indivíduos. Cada vez que ocorre uma reprodução sexuada, os indivíduos formados, os descendentes formados, são geneticamente diferentes. Por que são? Porque ocorreu uma mistura de DNA do pai com a mãe, né? Formou um novo organismo. Lembrando que a recombinação gênica aumenta a diferença entre os organismos. Vamos colocar aquele exemplo inicial. Suponhamos que uma população de organismos que vive no ambiente frio, através de uma mutação, surge um organismo ali que é resistente ao frio. Então eu tenho 2 grupos de organismos que são sensíveis ao frio e que são resistentes. Imagine que um organismo que é sensível ao frio reproduz com um que é resistente, que apareceu devido à mutação e gerou descendentes. Devido a essa mistura de DNA, eles podem ter descendentes que são resistentes ao frio, que são parcialmente ou moderadamente resistentes e que são sensíveis ao frio. Quer dizer, inicialmente eu tinha uma população só. Com a mutação, um segundo tipo de organismo surgiu, resistentes. E depois da reprodução, um terceiro tipo, resistentes ao frio, moderadamente resistentes e sensíveis. Então eu tenho 3 conjuntos de organismos diferentes. Veja que está aumentando a diferença dos organismos dentro de uma população, tá? Então como ocorre a recombinação gênica? Basicamente eu falo de reprodução, mas a gente vai voltar um pouquinho antes da reprodução. A gente vai falar um pouco da meiose, só vou citar para vocês. Lá na meiose, que é uma divisão celular para formar gametas, quer dizer, que no macho é para formar espermatozoide, na fêmea para formar óvulo, tá? Esse processo ocorre segregação independente dos cromossomos. O que quer dizer isso? Para formar um espermatozoide, precisa-se só da metade da quantidade de DNA, metade da quantidade de cromossomos. Vamos por um exemplo. Imagine uma célula humana, uma célula germinativa, quer dizer, que é uma célula que vai formar espermatozoide, ela tem 46 cromossomos. Na hora de formar espermatozoides, ela envia só 23 cromossomos. Ela vai escolher aleatoriamente 23 e formar vários espermatozoides diferentes. A meiose se caracteriza por formação de células diferentes e com a metade da quantidade de cromossomos. Isso a gente chama de segregação independente. Cada espermatozoide formado vai receber aleatoriamente ali um conjunto de 23 cromossomos. Isso, como exemplo, a espécie humana. Então a segregação independente fala da formação de gametas diferentes, independentes, ou a separação independente dos cromossomos, tá? E a segunda parte aqui, permutação, conhecida como crossing over. O que quer dizer isso? Antes de formar o espermatozoide e formar o óvulo, podem ocorrer trocas de fragmentos de cromossomos. Quer dizer que um cromossomo que veio do pai, o cromossomo que veio da mãe, na hora deles se separarem para formar espermatozoides, eles podem trocar fragmentos. Essa troca de fragmentos a gente chama de crossing over ou permutação. O que eu quero dizer com isso? Quero dizer que no final da meiose,
tá? No final do processo de formação de células reprodutoras, ocorreu uma diversificação enorme de genes, de cromossomos. Quer dizer que na hora de ocorrer a reprodução, a união de espermatozoide com óvulo, há a possibilidade de formar descendentes muito diferentes dos pais. Apesar de herdar genes e cromossomo dos pais, ele pode herdar genes e cromossomo dos avós, dos tataravós, ou seja, aumentando a diversidade de indivíduos naquela população. Por último, a gente fala sobre seleção natural, que reduz essa variabilidade. O que é a seleção natural? A seleção natural é a seleção que o meio faz, uma série de restrições que o meio faz para selecionar características favoráveis. Aumentou a variabilidade genética, reduziu a variabilidade genética. Vamos entender um pouquinho sobre isso. Olha lá, a seleção natural, definição, são restrições que o meio impõe à sobrevivência dos organismos. Quer dizer que o meio seleciona características favoráveis e tende a eliminar características desfavoráveis. Note que aqui a gente depende muito das alterações ambientais. Pode ser que uma característica em um organismo seja vantajosa num ambiente, mas desvantajosa em outro ambiente. Pode ser que o padrão de cor de um animal, por exemplo, de um réptil, seja muito vantajoso num ambiente muito verde, mas aquela vegetação mudou, pode ser que aquela coloração dele muito esverdeada seja até chamativa para os predadores. Então quer dizer que uma característica ela é vantajosa ou desvantajosa dependendo sempre do ambiente, beleza? Agora olha só, quais são os alvos da seleção natural? Existe uma discussão entre os pesquisadores e cientistas a respeito de aonde atua exatamente a seleção natural. Ela atua selecionando as características de cada indivíduo dentro de uma população, selecionando os indivíduos que têm características existentes ou não, ou ela seleciona a nível de genes, seleciona genes que expressam uma característica, permitindo que aquele gene fique em maior frequência na população, ou ele atua a nível de população, quer dizer que a população que tem aquela característica sobrevive e as populações que não têm são eliminadas. Ainda há um questionamento a respeito disso aqui, se a seleção natural atua nos indivíduos a nível de gene ou a nível de população. Independente de qual seja o alvo da seleção natural, temos que entender que o meio ambiente atua eliminando, tá, alguns organismos e favorecendo a sobrevivência de alguns, permitindo com que eles reproduzam, deixe descendentes, e aquele conjunto todo de características que sobreviveu tende a ser passado ao longo das gerações, caso o ambiente não mude. Beleza? É mais ou menos assim que a gente vai entender seleção natural. Agora nós temos tipos de seleção natural diferentes, e é isso que a gente vai observar aqui, ó. Coloquei 3 tipos: seleção natural estabilizadora, direcional e disruptiva. O que quer dizer isso? Por que eu coloquei 3 gráficos? A gente vai analisar o seguinte, ó. Quantidade de indivíduos, tá? Então, a quantidade de indivíduos pela diferença fenotípica. Quer dizer que esse tracejado amarelo que eu coloquei aqui, ó, o fenótipo intermediário. Como assim? Imagina o seguinte, ó, um exemplo mais simples, né? Imagina que eu tenho dentro de uma população de animais baixos, médios e altos. Ok? Então eu tenho 3 fenótipos diferentes dentro dessa população. Então a linha tracejada aqui, ó, mostra os organismos intermediários, quer dizer, de altura mediana. Beleza? Então mais para cá, mais baixo, além da altura média, organismos mais altos. Aqui eu estou falando de seleção natural que promove a escolha de fenótipos medianos ou dos extremos. E é isso que a gente vai falar. Preste atenção. A primeira aqui, ó, estabilizadora, é um tipo de seleção natural que tende a favorecer fenótipos intermediários, médios ali na população. Um exemplo que eu posso dar aqui é com relação à espécie humana. Descobriu-se um tempo atrás que os bebês que nascem entre 3 quilos a 4,5 quilogramas, tá? São bebês que estão ali no peso médio, eles têm mais probabilidade de sobrevivência. E os bebês que nascem abaixo de 3 quilos ou acima de 4,5 quilos têm maior probabilidade de sofrer complicações e morrerem. Então quer dizer que a seleção natural neste caso é estabilizadora, quer dizer que ela
favorece características intermediárias, medianas na população, ok? Agora olha só, direcional, lembrando que eu tenho a quantidade de indivíduos pelos tipos de fenótipos e o tracejado é o fenótipo intermediário. O direcional quer dizer que a seleção natural vai favorecer organismos com características extremas. Como assim? Um exemplo que eu posso dar aqui é com relação às bactérias e a insetos. As bactérias resistentes a antibióticos. Imagine você que eu tenho bactérias extremamente sensíveis a antibióticos, de sensibilidade ou de resistência moderada e aquelas que são extremamente resistentes. Se a gente está analisando um paciente, um organismo, né, sei lá, um paciente que está com uma doença bacteriana e ele ingere antibióticos sem prescrição médica, vai ingerindo ali, foi indicado por alguém, ele está ingerindo. Agora olha só, como o meio ambiente ali dentro do seu organismo está lotado de antibióticos, as que são sensíveis morrem. As que são moderadamente resistentes, né, elas suportam um tempo ali, mas dependendo da concentração elas morrem. O que sobrevive são as bactérias resistentes a antibióticos. Quer dizer, uma característica extrema. Então eu falo que aquela seleção natural ela foi direcional. A mesma coisa acontece com os insetos que são resistentes a agrotóxicos, né, pesticidas, inseticidas. Esses insetos, na sua população, ele pode ter insetos de vários fenótipos diferentes, graduações de resistência diferentes. Mas no meio ambiente, ali numa lavoura onde tem uma plantação com muito agrotóxico, sobrevive aquele que tem característica extrema, ou seja, que é muito resistente a esse tipo de substância, tá bom? E por último, a gente tem a seleção natural disruptiva, que favorece os dois extremos. Quer dizer, um exemplo que eu posso dar aqui é com relação à asa de alguns insetos. Por exemplo, da drosófila. Um experimento um pouquinho antigo mostrou que a drosófila, aquela mosquinha da fruta, pode ter formato de asas diferentes, tá? E asas desde arredondadas, mas asas mais alongadas, elípticas, né? E descobriu que os dois extremos, ou asa bem arredondada ou bem alongada, são características favoráveis no ambiente do que a característica intermediária. Então quer dizer que a seleção natural ela favorece os dois extremos. A gente poderia até falar de organismos com relação à altura aqui também, né? Organismos que têm a altura mediana, muito baixa ou muito alta. Vamos supor que o ambiente favoreça ou organismos muito baixos ou muito altos para conseguir alimentos. A gente pode dar outro exemplo de bico de aves. As aves têm bicos muito curtos, tá? Bicos intermediários e muito longos. Vamos dizer que aquele bico mais fino, ele consegue um tipo de alimentação ali no solo de maneira mais eficiente. Bicos mais longos conseguem o néctar, outro tipo de alimento, onde ele consegue como se fosse uma pinça ali seu alimento. E característica intermediária não é muito vantajosa, porque ele não consegue nenhuma coisa nem outra. Então eu falo que a seleção natural ela é disruptiva. Beleza? Vamos lá, pessoal, para encerrarmos sobre a teoria sintética da evolução, temos que lembrar que mutação e recombinação aumenta a variabilidade genética e seleção natural reduz a variabilidade genética. Com isso, os organismos vão sendo selecionados pelo ambiente, essas características novas, de acordo com a mudança do ambiente, vão aparecendo na população. Trouxe aqui alguns tópicos que eu quero trabalhar com vocês, que eu quero relatar aí para vocês, que sempre estão nas questões, que envolvem o processo de seleção natural, que envolve um processo que a gente conhece de adaptação. Tá? Então o primeiro que eu vou falar aqui é a seleção sexual. É um tipo especial de seleção natural. A seleção sexual ela foi até relatada por Darwin em seu livro. Ela refere-se à seleção que os organismos fazem, que os animais fazem, para selecionar sexualmente com quem ele vai acasalar, com quem ele vai reproduzir e deixar descendentes. Por exemplo, em grandes animais a gente vê que os machos têm que lutar entre si, tá? E o vencedor dessa batalha, dessa luta, pode acasalar com a fêmea. Então a fêmea fica meio que de olho ali de qual que é o mais forte, porque aquelas características de força física pode ser transmitida para os descendentes. Então isso atrai a fêmea, tá?
A gente pode ver também em algumas aves o padrão de cor, né? Onde existe ali uma seleção sexual, onde a fêmea vai ser atraída por aquele animal que apresenta ser maior, com um padrão de cores maior, tá? Então esse tipo de seleção a gente chama de seleção sexual e é feito em diferentes populações e diferentes formas. Depende da espécie aí que a gente vai abordar ou estudar, ela tem uma seleção sexual diferente. Isso ocorre até nos seres humanos, um padrão de seleção sexual, tá? Geralmente nos animais, a fêmea escolhe um macho que pode acasalar com ela, ou seja, que pode deixar descendentes, beleza? Vamos lá, outros temas aqui, ó. Camuflagem. O que é a camuflagem? É a propriedade que um conjunto de organismos ou um indivíduo tem de se assemelhar ou de ter características que se assemelhem com o meio onde ele está. Então ele esconde-se de predadores, se esconde de presas ou predadores, tá? Essa capacidade de se assemelhar com o meio onde ele está, obviamente foi selecionado pelo ambiente, né? O ambiente permitiu que aquele organismo sobrevivesse, por exemplo, uma presa sobrevivesse ao predador e aquela característica foi sendo passada de geração em geração. Então é um tipo de adaptação, é um tipo de característica que permite a sobrevivência. A camuflagem é, por exemplo, o camaleão, que pode alterar a sua cor ali para se assemelhar ao ambiente onde ele está, permitindo melhor chance de sobrevivência e reprodução, tá bom? Vamos lá, ó. Coloração de aviso. Falei um pouquinho ali da seleção sexual, mas coloração de aviso é basicamente aqueles organismos que têm um padrão de cor que está avisando ao seu predador que ele é venenoso. Tá? Então, por exemplo, algumas rãs possuem um padrão de cor muito chamativo, mas no caso ali ela não quer se esconder, ela quer mostrar mesmo para o seu predador que ela tem veneno. Fala, pô, pode vir, mas eu tenho veneno. Tá? É mais ou menos assim. Então a coloração de aviso ela funciona também para seleção sexual. Quando, por exemplo, uma ave quer reproduzir, né, então ela tem aquele padrão, ela troca as plumagens, então tem um padrão de cor muito colorido ali para chamar a atenção da fêmea. Então as colorações de aviso ela pode avisar tanto que o animal é tóxico quanto com relação à seleção sexual ele pode chamar a atenção da fêmea ou do macho. Geralmente nos animais o macho tem um padrão de cor mais chamativo para atrair a fêmea. Então, colorações de aviso, sendo para toxinas ou não, tá bom? Agora a gente tem aqui, ó, o mimetismo, que a gente vai misturar um pouquinho disso aqui. O que é o mimetismo? É imitar. É quando um organismo tem características, né, ele sofreu mutações, seleção natural, recombinação gênica, ele ficou com características muito semelhantes a uma outra espécie venenosa. Então a gente fala que ele está meio que imitando, né? Então, por exemplo, uma serpente que evolutivamente ela ficou com características semelhantes de uma outra serpente que é extremamente venenosa. Então os pássaros tendem a evitar ela porque ela se assemelha muito, então na via das dúvidas não consome aquele organismo. Então a gente está falando de um mimetismo, tá? Pode ser também visto em insetos, por exemplo. Algumas borboletas, geralmente elas tendem a repelir alguns pássaros, porque ela tem um gosto desprezível ali para os animais, né, para os pássaros. Então os pássaros tendem a evitar consumir aquele tipo de borboleta. Agora, todas as borboletas daquela família ou daquele gênero, né, tem padrões de cores iguais ou semelhantes, então os pássaros tendem a evitar aquele tipo de inseto. É um outro tipo de mimetismo. Agora ela não está imitando a venenosa. Naturalmente todas são venenosas ou todas têm um gosto desprezível, mas são todas de cores semelhantes. Também é um tipo de mimetismo, tá? Tá imitando ali uma ou outra, tá bom? Mas neste caso, tá? Todas elas possuem um padrão de ser desprezível. Não são iguais, mas tem padrão de cor semelhante. Por último, a adaptação, e a gente encerra aqui. Isso aqui é o grande problema dos alunos. Na hora que estuda evolução, é utilizar de maneira errada essa palavra chamada de adaptação. É comum, até no senso comum aí da comunidade, a gente falar assim, um organismo adaptou a esse ambiente. Cuidado com isso, né? Isso é um pensamento lamarquista. Os organismos sofrem modificação para se adaptar. Mas existe esse termo aqui, ó, dentro da teoria sintética da evolução, ele pode ser usado com pequenos cuidados. Vamos lá. Ó. Um organismo pode se adaptar ao ambiente?
Pode, né? De maneira ali, dentro de um padrão, né? A gente não vai entrar na ideia lamarquista, mas vamos lá. Adaptação, ele é uma palavra que pode ser utilizada a nível de indivíduo e a nível de espécie. Como assim? A nível de indivíduo, é aquelas alterações que o nosso corpo faz para manter a homeostase. Por exemplo, se entrou num ambiente ou numa região onde está muito quente, né? A temperatura está muito alta, o seu corpo vai se adaptar produzindo ou eliminando mais água pelas glândulas sudoríparas. Você vai transpirar mais para reduzir a temperatura. Então é um modo que o seu corpo tem de controlar a temperatura. Então meio que você se adaptou a uma quantidade ou aquela novo ambiente, né? Aquela temperatura. Então para manter a homeostase, o estágio de equilíbrio, a pressão arterial, a temperatura do seu corpo, a quantidade de sais e de água no nosso corpo, nós podemos sofrer essas modificações a nível de indivíduo. Beleza? E a adaptação a nível de espécie, ela é uma adaptação evolutiva, ela ocorre ao longo de gerações. Então a gente entra em todo o aspecto aqui que a gente falou de mutação, recombinação gênica e seleção natural. Tá? Os organismos não sofrem modificações. Agora olha só, vou dar um exemplo aqui de adaptação. Tá? Suponhamos que você tem a pele mais branquinha, tá? E aí você foi exposto ao sol. E aí sua pele ficou com a cor um pouco mais escura. O que aconteceu ali? A exposição ao sol fez com que os seus genes, tá, se expressassem e produzissem mais, ou indicassem, né, para o RNA e depois produzir mais proteínas, mais melanina, para ficar com a pele um pouco mais escura. Então você se adaptou àquela incidência maior de sol. Com medida de proteção, produziu mais melanina. O seu DNA, normalmente os nossos genes, eles expressam uma característica só. Mas alguns genes podem expressar, tá, variações, um número limitado de variações de fenótipo, quando induzidos pelo meio. Nós chamamos isso de norma de reação. O que é a norma de reação? É a quantidade de fenótipos que um genótipo pode gerar, induzido pelo meio. Então quer dizer que a incidência de sol fez aquele genótipo produzir mais melanina, então você variou ali a coloração da pele como medida de proteção. Entenda que a norma de reação é quando um gene pode expressar vários fenótipos, lógico, dentro de um limite, tá, para promover uma proteção. No caso da melanina, a gente consegue entender. Por exemplo, quando estamos em um ambiente acima de 3.000 metros de altitude, é comum que o nosso corpo, como medida de reação, de adaptação de um indivíduo para manter a homeostase, dias depois ele produz mais hemácia, porque quanto maior a altitude, menor a concentração de oxigênio. Então produzimos mais hemácia para capturar todo o oxigênio que entra. Então, medida de adaptação. Lembrando que o seu genótipo fez com que o seu fenótipo sofresse uma leve alteração, né? Isso tudo devido ao meio ambiente. Beleza? Pessoal, espero ter ajudado vocês sobre teoria sintética da evolução ou teoria moderna da evolução. Tome cuidado com esses conceitos de adaptação. Lembrando que tem 3 principais fatores, né? Mutação, recombinação e seleção natural. Beleza? Fico por aqui, até mais!